Você já se perguntou por que, mesmo diante do óbvio, continuamos dançando no teatro sombrio de um narcisista? Por que nossos instintos, aqueles que deveriam nos proteger, silenciam diante do fascínio do predador? Carl Jung advertia: o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora com você. Uma repetição silenciosa, inconsciente, de padrões que não foram escolhidos, mas herdados. O que você sente não é fraqueza, é uma prisão simbólica, e os grilhões são invisíveis. O narcisista não ataca com socos, ele molda. Ele esculpe versões distorcidas da realidade até que você não saiba mais onde termina sua vontade e começa a dele. Como quebrar um espelho que te convenceu de que seu reflexo é defeituoso? Como escapar de um ciclo onde o algoz sorri e a vítima implora por aprovação? Jung sabia que os maiores demônios não gritam, eles sussurram. E se você ouviu esses sussurros, já está dentro do jogo. Mas há uma saída, uma rota secreta, reversa, onde o controle muda de mãos. Só que essa reversão não acontece pela força bruta. Ela exige algo mais antigo que a dor e mais profundo que o medo. Exige consciência, exige saber quais símbolos o narcisista usa para atravessar suas defesas. Porque cada elogio tem veneno, cada silêncio tem cálculo, cada lágrima tem um roteiro. E talvez você esteja prestes a descobrir o código oculto por trás desses gestos. Os 5 arquétipos distorcidos que ele ativa para manipular a sua psique. E como virar cada um deles contra ele mesmo. Mas cuidado. Ao entrar nesse labirinto, você será confrontado por suas próprias sombras, porque o narcisista não entra sem permissão. Ele se alimenta do que você não quis encarar em si. Esta jornada não é sobre vingança, é sobre libertação. E cada golpe de psicologia reversa revelado aqui não é apenas uma arma, é um espelho que pode quebrar correntes ou expor feridas que você tentou esquecer. Você está pronto para isso? Não aperte o play apenas com os olhos, traga sua alma, porque o que está prestes a ser revelado aqui não é um truque, não é um conselho popular, não é uma frase de autoajuda, é um mapa simbólico, codificado nas camadas mais profundas do inconsciente humano. Um mapa que Carl Jung começou a desenhar, mas que agora, finalmente, será desdobrado diante de você. O que você fará com isso, negar, fugir ou despertar, será sua escolha. Mas atenção, esse vídeo não é apenas uma explicação, é um portal. E uma vez que você entre, nada será como antes. Há algo que ninguém te contou sobre o narcisista. Ele não invade, ele convida, com um sorriso, com um gesto, com palavras que parecem ter sido arrancadas do seu inconsciente mais íntimo. Ele aparece quando você mais precisa ser visto, justo quando sua alma grita por reconhecimento, e oferece exatamente o que você quer ouvir. Mas aquilo que parece afeto é a armadilha, e a armadilha mais perigosa é aquela que veste o nome do amor. Jung dizia que aquilo que mais nos fere é aquilo que projetamos nos outros, e é aí que tudo começa. Você já sentiu que alguém te enxerga tão profundamente que parece saber onde você sangra? Já confiou tanto em uma presença que aos poucos esqueceu da sua? Essa é a primeira ferida, não provocada por socos, mas por espelhos. O narcisista, como um arquétipo sombrio, reflete o que você anseia. E enquanto você admira o reflexo, ele esvazia sua essência. Você se torna o que ele precisa. Submisso, dependente, em dúvida constante. E o mais perverso, você acredita que está fazendo isso por amor. E então começa o jogo de reversão. Palavras são torcidas, intenções são distorcidas, memórias são moldadas como cera quente. Você jura que foi você quem exagerou, que está sendo sensível demais, que o problema mora dentro. E talvez more. Mas a pergunta é: quem colocou esse inquilino aí dentro?
Quem alimentou essa voz que sussurra que você nunca será suficiente, nunca será amado sem pagar um preço? A resposta te observa em silêncio, e não é confortável. Há um momento onde a mente racional já não consegue mais distinguir o que é manipulação e o que é afeto. Porque o narcisista psicopata é mestre em transformar culpa em afeto, medo em dependência e obediência em prova de amor. É aí que o golpe da psicologia reversa se revela como uma chave oculta, não como truque, mas como espelho invertido. Você precisa agir na contramão, não com ódio, mas com silêncio, não com força, mas com presença, porque a única coisa que ele não consegue controlar é aquilo que ele não entende. E ele não entende o vazio, o silêncio que não responde, a ausência que não implora, o distanciamento que não avisa. Quando você começa a romper o roteiro, quando para de explicar, de justificar, de implorar para ser compreendido, algo nele racha, porque o narcisista precisa da sua reação para continuar existindo dentro de você. Sem sua emoção, ele morre. Mas para isso, você precisa suportar o luto de deixar ir aquilo que nunca foi real. E isso dói. Dói porque você não está apenas abrindo mão de alguém, está enterrando uma parte de si que acreditava que esse alguém era a resposta. Jung dizia que só aquilo que enfrentamos se transforma. Fugir prolonga, encarar liberta. Mas como encarar um predador emocional quando ele usa o rosto de quem você mais confiou? Quando ele usa suas palavras favoritas, sua vulnerabilidade mais profunda, seu desejo mais legítimo de ser amado? Essa é a ferida que pulsa, a que faz você se perguntar se o problema era mesmo você. E por mais que, racionalmente, você saiba que não, seu corpo ainda responde com culpa. É aí que os primeiros golpes da reversão começam a nascer, não como atitudes externas, mas como um novo olhar. Um olhar que, pela primeira vez, não se curva, que não cede, que não precisa provar mais nada. Esse é o primeiro passo. Não se defender, mas se desconectar. É nesse momento que a sombra dele começa a tremer, porque o poder do narcisista psicopata não está em quem ele é, mas em como ele te fez esquecer de quem você era. Ele não quer controle, ele quer você duvidando da sua existência. E quando você começa a lembrar, ele entra em pânico. Você verá isso nos olhos dele. Um pânico calmo, travestido de charme, disfarçado de preocupação. E esse será o primeiro sinal de que sua consciência está fazendo mais barulho do que seus gritos jamais fariam. Você não precisa confrontar, precisa desaparecer do roteiro, precisa deixar de ser personagem da história que ele escreveu sobre você. É nesse vazio simbólico que o primeiro golpe acontece, quando você para de girar no eixo dele e começa a girar dentro de si. E mesmo sem saber como, você sente, algo mudou. O laço começou a afrouxar, a máscara dele começou a trincar. E o que vem depois pode te libertar. O narcisista psicopata não sobrevive sozinho. Ele precisa se conectar a algo que o alimente. E esse alimento é você. Mas não a sua presença física. Ele precisa da sua alma em estado bruto, ainda inocente, ainda pulsante. Ele precisa da sua atenção, da sua dúvida, do seu medo, da sua tentativa desesperada de consertar o que nunca foi quebrado por você. É essa dança invisível que mantém o vínculo. Por isso, Carl Jung nos dizia: onde há energia psíquica, há obsessão. E onde há obsessão, há perda do eu. O segundo golpe de psicologia reversa começa exatamente aqui, na retirada consciente da sua energia emocional. Você já percebeu como ele te observa quando você se cala? Quando você para de reagir, de justificar, de tentar ser entendido? Há algo que se agita no fundo dos olhos dele. Algo que não é raiva nem tristeza, mas uma inquietação primal. Porque o narcisista não quer só vencer, ele quer ver você se dobrar.
E quando você não se dobra mais, quando suas emoções deixam de estar disponíveis como alimento, ele entra em colapso silencioso. E é aí que o verdadeiro poder começa a mudar de mãos. Mas não se engane, ele sentirá e vai contra-atacar. Com presentes, com culpa, com súplicas, com memórias. Ele vai citar aquele dia em que você riu. Vai te lembrar do quanto ele se sacrificou por você. Vai dizer que tudo isso é só uma fase. E por dentro, você vai querer acreditar. Porque a parte de você que se viciou em migalhas ainda espera por um banquete. É nesse ponto que o segundo golpe precisa ser letal. Não devolver energia. Não cair no feitiço do ciclo. Não responder à isca do afeto disfarçado. Retirar sua energia emocional não é cortar contato físico, é cortar o fluxo interno. É deixar de sofrer esperando uma explicação. É silenciar o porquê que ecoa dentro, porque muitas vezes não há resposta que cure o trauma de ter se doado a alguém que só queria absorver. Jung dizia que toda projeção é um roubo de alma, e o narcisista é mestre nisso. Ele te transforma na tela do filme que ele quer dirigir. Mas quando você se recusa a atuar, o filme acaba e o vazio volta para ele. Você não precisa brigar. Precisa se esvaziar. Não de si, mas do que te ensinaram a carregar. Porque talvez te ensinaram que amar é se sacrificar, que ser forte é aguentar tudo calado, que empatia é aceitar até o que te destrói. Mas isso é falso. Isso é herança de um sistema emocional que só favorece o opressor. A retirada da sua energia é, na verdade, o retorno dela para si. E aos poucos você percebe que aquilo que parecia dependência era só a ausência de um centro. O segundo golpe, então, é invisível. Você não grita, não reage, não acusa. Você apenas desaparece onde antes vibrava. Você passa a existir para si, não para ele. E isso o desconcerta mais do que qualquer confronto direto. Ele tentará te atrair novamente, talvez com crises, talvez com autopiedade, talvez até com raiva. Mas você já aprendeu a reconhecer. Toda explosão emocional é uma tentativa de conexão. E agora você não oferece mais corrente elétrica. Talvez doa. Porque no fundo, ainda há a criança ferida que espera por justiça. Mas Jung nos alertava. O inconsciente não entende justiça. Ele entende repetição. Se você não interrompe o padrão, ele se repete. Você não está aqui para vencer. O narcisista está aqui para quebrar o ciclo. Está aqui para dizer basta. E esse basta não se diz em voz alta. Se diz com ausência, com frieza emocional, com desapego profundo. O silêncio, neste momento, é o golpe mais brutal, porque ele destrói a simbiose. Ele quebra o feitiço da reciprocidade falsa. Ele desarma o jogo de causa e efeito. O narcisista não sabe agir no vácuo. Ele precisa de eco, precisa da sua resposta, do seu desespero, da sua justificativa. Mas você agora já não oferece mais nada. E nesse deserto ele começa a definhar. É nesse segundo golpe que você deixa de ser marionete e se torna espelho que não reflete mais o que ele deseja. Mas não espere reconhecimento, não espere redenção. O narcisista não agradece sua força, ele amaldiçoa seu despertar, porque o seu despertar é a morte simbólica dele. A retirada da sua energia não é só proteção, é justiça interna, é o retorno à inteireza, é a restauração do seu campo psíquico. Quando você aprende a preservar sua vibração, você já não é mais vítima. Você se torna território sagrado. E é aí que uma pergunta começa a ecoar por dentro. Uma pergunta que talvez você nunca tenha ousado formular. Quem sou eu sem essa dor? A resposta não virá de fora, não virá de mim, mas ela virá. Quando você a ouvir pela primeira vez, saberá que o golpe foi certeiro. Há um instante tão breve quanto cruel em que você começa a duvidar da própria lucidez.
Não porque enlouqueceu, mas porque a realidade ao seu redor foi moldada com tamanha precisão que já não parece mais sua. É como andar em um labirinto cujas paredes se movem sempre que você tenta escapar. E enquanto tenta entender o que está acontecendo, ele te observa com aquele olhar sereno, quase amoroso, como se tudo fosse exagero seu. Jung alertava: tudo aquilo que não reconhecemos em nós nos domina por fora. E o narcisista se alimenta exatamente desse ponto cego da parte de você que acredita que está no controle, enquanto ele puxa as cordas invisíveis. É nesse ponto da jornada que o terceiro golpe da psicologia reversa se revela. Mas ele não se revela com gritos nem rompimentos. Ele se revela no momento em que você reconhece que nunca teve controle nenhum sobre a relação. E, paradoxalmente, é aí que você começa a recuperá-lo. O golpe acontece no instante em que você deixa de tentar mudar o comportamento dele, de tentar convencer, explicar, salvar, curar. Você simplesmente para. Porque entende com um silêncio doloroso que o que o prende a esse ciclo não é o que ele faz, é o que você ainda espera dele. O narcisista sabe disso. Ele percebe que, enquanto você reagir, ainda há esperança. Para ele. Porque cada reação sua, por menor que seja, reforça a ilusão de que ele ainda domina a narrativa. E não importa se sua resposta é raiva, choro ou súplica, ele só precisa que você permaneça dentro da equação. Mas o terceiro golpe começa justamente quando você abandona a necessidade de ter razão. Quando você abre mão da guerra pelo esclarecimento. Quando você renuncia à ilusão de que um dia ele vai entender o que fez. Esse abandono não é passividade, é libertação. Porque até ali, toda a sua energia estava voltada para provar algo, para se justificar, para tentar equilibrar uma balança que ele jamais quis nivelar. Quando você solta o controle e permite que ele permaneça exatamente como é, sem mais investidas emocionais, você transfere o jogo. Ele continua tentando manipular, mas não há mais alavanca. Você virou bruma, intocável. O jogo de poder se esvazia e o controle muda de lugar sem fazer barulho. Mas isso exige coragem, porque há uma parte de você que ainda acredita que, se agir da maneira certa, tudo pode voltar a ser como era no início. Só que o que era no início nunca foi real. Foi uma encenação, uma construção projetada para capturar você. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais rápido o encantamento se desfaz. O terceiro golpe não é uma resposta direta ao narcisista, é uma desconstrução interna, silenciosa e firme, que diz: eu não jogo mais esse jogo. E esse não silencioso, esse não que não precisa ser dito, é o que desestabiliza o sistema dele. Porque o narcisista psicopata não suporta perder o script. Ele precisa te dirigir, te mover, te moldar. Precisa que você reaja conforme os estímulos dele. Mas quando você começa a agir fora da narrativa, quando para de cair nas armadilhas emocionais, quando simplesmente não responde mais como antes, ele entra em crise. É como se o espelho parasse de refletir. Ele tenta te provocar, tenta criar situações para te fazer quebrar o novo padrão. Mas você já não dança mais no compasso dele. Você observa e escolhe não entrar. Isso é devastador para ele, porque até então você era a peça perfeita do jogo. E agora é como se você tivesse virado o tabuleiro. Não há confronto, não há briga. Há apenas a recusa silenciosa de continuar oferecendo seu poder. Esse é o terceiro golpe. Não dar mais sentido à presença dele. Não reagir. Não tentar resolver. Porque cada tentativa de resolver é, na verdade, uma forma de se manter preso. Quando você não tenta mais controlar, é porque já entendeu que o controle era a própria armadilha. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz,
mas ao tornar consciente a escuridão. E o que há de mais escuro do que admitir que você se anulou tentando salvar alguém que sempre soube o que estava fazendo? O terceiro golpe é, portanto, um nascimento, doloroso, sangrento, solitário, mas é também uma libertação brutal. Você começa a viver uma nova realidade onde a única coisa que você controla é o que você escolhe alimentar dentro de si. E aos poucos isso transborda para fora. As palavras dele já não entram da mesma forma. As críticas já não paralisam. As promessas já não encantam. E então você se pega respirando fundo depois de uma conversa, sem sentir que precisa correr para se explicar. Você apenas respira, porque sabe que ele não tem mais acesso, que aquele lugar dentro de você que precisava provar valor, agora está ocupado por silêncio. Um silêncio cheio de presença, um silêncio cheio de você. Esse golpe não destrói, ele dissipa. Dissipa a névoa, a confusão, a mentira. Ele te mostra com clareza simbólica que o controle que você tanto buscava estava dentro. O narcisista psicopata pode até continuar falando, pode continuar rondando, mas agora você já não precisa mais responder, porque entendeu que o jogo sempre foi sobre controle, e agora você já não precisa jogar. Houve um tempo em que você sabia quem era. Antes das dúvidas, antes das manipulações, antes do jogo disfarçado de amor. Havia uma clareza, uma espontaneidade, um brilho. Mas o narcisista não suporta o brilho do outro. Ele precisa apagar cada faísca para que o mundo ao redor reflita apenas a sua luz artificial. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o retorno ao verdadeiro eu, exige atravessar o território sombrio da alma. E o quarto golpe da psicologia reversa é exatamente isso, a reconquista da sua identidade. Não como defesa, mas como renascimento. O mais perigoso do narcisista psicopata não é o que ele faz, é o que ele te faz esquecer. Esquecer que você tem vontades próprias, que sua voz tem valor, que seu riso não precisa de permissão, que sua tristeza não precisa de justificativa. Aos poucos, você se tornou um reflexo do que ele tolerava, uma versão reduzida de si mesmo, moldada para não causar desconforto. E esse encolhimento emocional é tão sutil que você talvez só perceba quando não conseguir mais reconhecer quem vê no espelho. E é aí que o quarto golpe começa a se formar. Não como uma ação direta contra ele, mas como um chamado interno que diz: volte para si. No início parece fraco, parece apenas um incômodo, um tédio, uma inquietação. Mas é o eu autêntico batendo a porta depois de tanto tempo calado. E ignorar esse chamado é escolher continuar vivendo para o outro. Atendê-lo, no entanto, é declarar guerra ao sistema de controle que ele construiu dentro de você. Você vai se sentir culpado. É inevitável, porque retomar o próprio poder, depois de tanto tempo submisso, parece traição. Você começa a se priorizar e a mente te sabota. E se ele estiver certo? E se eu for egoísta? E se eu perder tudo? Mas não é egoísmo, é sobrevivência. Jung dizia que o ser humano se adoece quando vive em oposição ao seu verdadeiro centro. E talvez você esteja doente há anos, emocionalmente, espiritualmente, sem nunca ter associado essa dor ao exílio de si mesmo. Esse quarto golpe é silencioso, mas devastador, porque ele rompe com a raiz do ciclo. Ele te devolve não apenas a voz, mas a capacidade de desejar, de querer por si, não para agradar, de sentir prazer sem pedir desculpas, de chorar sem se envergonhar. Você começa a escolher roupas por gosto, não por aprovação. Começa a recusar convites sem culpa. Começa a sorrir sozinho. Pequenas escolhas, grandes revoluções. Ele vai notar e vai tentar reverter. Ele vai dizer que você está mudando e usará esse tom como se fosse algo negativo.
Vai dizer que sente sua falta, que você não é mais o mesmo, e ele terá razão, você não é. Você está, enfim, voltando a ser inteiro. E essa integridade, essa autonomia que começa a florescer, é intolerável para ele, porque, ao contrário do que parece, o narcisista não te ama. Ele ama o papel que você representava. E quando você sai do script, ele se vê diante de um palco vazio. Mas o palco agora é seu. E o quarto golpe se aprofunda quando você começa a criar nova rotina, novos vínculos, novos espaços, sem pedir autorização. É a vida se expandindo além dos muros emocionais que ele construiu. É você, enfim, plantando algo em solo fértil, e talvez seja estranho no começo, porque viver para si, depois de tanto tempo em função do outro, parece perigoso, parece egoísmo, mas não é. É autoconsciência, é saúde, é luz atravessando as rachaduras da armadura que ele te obrigou a vestir. Você vai perceber isso nos detalhes. A música que volta a tocar diferente, o sabor das comidas que você redescobre, o prazer de estar só, não como castigo, mas como liberdade. O silêncio que antes oprimia agora acalma, porque não há mais vigilância, não há mais tensão, não há mais a necessidade de representar nada. Jung dizia que o que você resiste, persiste, mas o que você acolhe se transforma. E agora, você está acolhendo a si mesmo, depois de anos resistindo por lealdade a alguém que jamais foi leal a você. Esse é o quarto golpe. A reocupação do seu território interno, a reapropriação da sua história, a reconexão com o eu real, aquele que existia antes da manipulação, antes do medo, antes do trauma. Ele pode até continuar tentando rondar, pode usar lembranças, pode usar amigos em comum, pode tentar disfarçar, mas você já não é mais o mesmo. E essa diferença não está nas palavras que você diz. Está na energia que você já não entrega. Ele sentirá, porque o narcisista psicopata sente quando o suprimento emocional cessa. Mas desta vez, ele não vai encontrar espaço para implorar, porque agora há um novo guardião na porta da sua alma. Você. Não aquele você ferido, carente, inseguro, mas o você que emergiu das cinzas com os olhos mais claros, com os pés mais firmes, com a consciência mais alta. O golpe foi dado, e foi profundo. Existe uma fase da libertação que quase ninguém menciona. Ela não tem aplausos, não tem fogos, nem sequer tem palavras. É quando você some, mas não por fraqueza. Você desaparece por escolha. Uma invisibilidade consciente. Uma ausência que não clama por resgate, mas anuncia maturidade. O quinto golpe da psicologia reversa, segundo a lente simbólica de Carl Jung, é o mais profundo, o mais silencioso e também o mais poderoso. Não é mais sobre enfrentamento, corte emocional ou retirada de energia. É sobre tornar-se inalcançável. Não para o mundo, mas para ele, o narcisista psicopata. Nesse estágio não há mais vontade de provar nada, porque você já provou o suficiente a si mesmo. Você já sabe quem é, e principalmente quem não é. O narcisista não pode mais te encontrar porque a versão que ele manipulava morreu, foi sepultada no processo. A versão que ainda sofria com as críticas, que se acendia com os elogios, que dançava por migalhas, ela não está mais ali. Você não responde mais aos gatilhos. E para quem vive do controle emocional alheio, a ausência de resposta é morte simbólica. Mas chegar aqui exige mais do que força, exige transcendência, porque até então você ainda girava em torno dele, mesmo que por oposição. Ainda pensava, ainda reagia, ainda nomeava a dor com o nome dele. Agora, você não apenas rompe, você some do radar. Seu nome não está mais na lista dos que esperam justiça. Sua alma não implora mais por reconhecimento. Sua história não depende mais de um pedido de desculpas. A invisibilidade consciente é isso.
é deixar de existir no campo de batalha do outro. Jung dizia que tornar-se consciente é um processo doloroso, mas absolutamente necessário. E talvez a dor mais profunda não seja a do abuso, mas a de admitir que você passou tanto tempo tentando salvar alguém, que esqueceu de si. O quinto golpe é, portanto, um retorno ao lar. Um retorno interno. Um corte definitivo do campo de influência. Não há mais memórias repetidas, não há mais revisitação dos traumas. Eles ainda existem, mas não dominam mais a narrativa. Você os carrega como marcas, não como feridas abertas. O narcisista psicopata, ao perceber que você não o combate mais, tentará reaparecer, talvez com novas máscaras, talvez com o rosto da paz. Mas agora você enxerga com os olhos da alma. Você não é mais afetado pela máscara, porque já viu o vazio que há por trás dela. Você não sente raiva, sente pena, mas é uma pena fria, sem laços, sem apego. Porque o quinto golpe não exige emoção, ele exige consciência. Você não se vinga, você transcende. E esse é o golpe que ele não consegue prever. Porque tudo o que ele sempre esperou era reação, emoção, dor. Você sem ele, ou contra ele, ainda era uma forma de conexão. Mas você, além dele, é um território onde ele não sabe existir. Você começa a andar por caminhos novos, pessoas novas, ambientes onde ele nunca colocou os pés. E ali você respira diferente, anda diferente, olha diferente, porque pela primeira vez em muito tempo, você está inteiro. O quinto golpe também exige que você não fale mais dele, nem para amigos, nem para terapeutas, nem para si. O nome dele se dissolve. A história dele deixa de ser o enredo principal, porque agora há algo muito maior. A sua história. Uma história que não precisa mais começar com um trauma, que não se define mais por sobrevivência. Você deixou de ser sobrevivente para ser criador, criador do seu novo destino. Jung diria que, nesse ponto, você começou a se individuar de verdade, a deixar para trás as máscaras herdadas, os personagens aprendidos e, enfim, a tocar na sua essência. Nesse estado de invisibilidade consciente, o narcisista pode até gritar, mas você já não escuta mais. Não porque virou as costas, mas porque já caminha em outra direção. Ele pode tentar usar os outros, pode tentar manobrar sua imagem, pode até fingir ser alguém novo. Mas você já não precisa se proteger, porque sua presença não se negocia mais. Você se tornou solo sagrado, e quem te conheceu no cativeiro jamais será convidado para a sua liberdade. Esse quinto golpe é o mais perigoso para ele. E o mais libertador para você, porque o campo energético dele já não encosta, mas no seu ele se torna irrelevante, pequeno. E não porque você o diminui, mas porque já não precisa mais medir ninguém para se sentir grande. Você se torna invisível para o sistema dele, porque você já não pertence a ele em nenhum nível, nem físico, nem emocional, nem simbólico. E talvez agora, só agora, você entenda o que Jung queria dizer com quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. O seu despertar é esse, a capacidade de não reagir, de não repetir, de não se vingar, de simplesmente existir para si, com seus limites, com sua clareza, com seu silêncio, com sua paz. E o que ele mais teme, no fundo, é essa paz que ele nunca poderá tocar. Você não se tornou melhor do que ele, você se tornou inteiro, e isso basta. Mas mesmo estando inteiro, existe um eco que ainda ressoa, não como saudade, mas como memória energética. Porque o corpo também guarda lembranças, o cheiro, a voz, a tensão no estômago antes de cada conversa, o peso no peito depois de cada silêncio forçado, tudo isso permanece em algum lugar, e é aqui que o quinto golpe se aprofunda. Porque a verdadeira invisibilidade consciente não é apenas desaparecer da história dele,
É também interromper o looping interno que ainda te prende ao que já passou. Você começa a perceber que certas reações automáticas não são suas, são dele em você. São reflexos condicionados, moldados por repetição, alimentados por medo, reforçados por culpa. O quinto golpe é um processo de purificação, não espiritual, mas psíquica. É quando você começa a limpar as gavetas da mente e encontra bilhetes antigos, regras não ditas, crenças envenenadas. Se eu falar, ele se afasta. Se eu sumir, ele me persegue. Se eu me posicionar, eu perco. Você lê essas frases silenciosas dentro de si e, pela primeira vez, decide não acreditar mais nelas. Você não responde mais mensagens escondidas. Você não revê conversas tentando entender onde errou. Você não stalkeia. Você não justifica sua distância para ninguém. Porque quem precisa entender já não importa. O quinto golpe tem esse poder. Ele redefine prioridades de dentro para fora. Você começa a escolher quem tem acesso não com rancor, mas com lucidez. A lucidez de quem entendeu que nem todos podem tocar um coração que custou tanto a ser reconstruído. E aos poucos, a vida te devolve pedaços. Uma amizade nova surge, sem controle, sem manipulação. Uma manhã tranquila acontece, sem medo, sem ruído. Você acorda um dia e percebe que não pensou nele ao dormir, nem ao acordar, nem ao longo do dia. Não foi esforço, a ausência apenas se consolidou. Ele deixou de habitar a sua psique, não por negação, mas porque você, agora, ocupa o espaço todo. Esse é o golpe final. Não há mais sombra sobre a sua luz. Mas cuidado, o narcisista sente, ele sempre sentiu. E nesse ponto, ele pode tentar um retorno, como quem pressente que algo essencial lhe foi tirado. Ele vai usar sua linguagem, vai tentar acessar suas vulnerabilidades antigas. Mas agora você sabe, toda tentativa de retorno é uma oferta disfarçada de prisão. E você, que já sentiu o gosto da liberdade interna, jamais aceitará novamente o gosto da submissão. A invisibilidade consciente não é uma parede, é uma frequência. Uma vibração que diz, não te escuto mais porque não estou mais no mesmo plano. É o momento em que você não precisa mais se defender, porque não há mais ataque. Não precisa mais se afirmar, porque sua existência já é afirmação. Não precisa mais se afastar, porque já não há mais ligação. Você já entendeu que o verdadeiro corte não se faz com palavras, nem com atitudes públicas. Ele acontece quando o seu coração não vibra mais na mesma sintonia. Quando você olha para trás e não vê dor, mas aprendizado. Quando você agradece pelo que viveu, não porque foi bom, mas porque foi suficiente. Porque te levou exatamente até aqui, onde você pode finalmente ficar em paz. Você chegou até aqui e talvez nem tenha percebido que algo dentro de você já começou a se mover. Como se uma brisa tivesse atravessado o lugar mais trancado do seu ser e acendido uma chama silenciosa. Não é grito, é sussurro, mas é o tipo de sussurro que nunca mais se cala. Porque quando você encara a escuridão de frente e a reconhece como sua, não há mais volta. Você tocou em algo que não tem nome, mas tem peso. E esse peso é verdade. Os 5 golpes não foram apenas estratégias. Foram espelhos. Cada um refletiu uma parte sua, que estava esquecida, moldada, silenciada. Você olhou para o que doeu, sentiu o gosto amargo da consciência. E mesmo assim, não fugiu. Isso é coragem. Não a que grita, mas a que respira fundo e permanece. Carl Jung não ensinava a escapar da sombra. Ele ensinava a habitá-la, a dançar com ela, até que ela se tornasse aliada. E agora você sabe, o narcisista nunca foi o fim, ele foi o portal. Você atravessou, passou pelos escombros do controle, da culpa, da ausência, da perda de si, e no silêncio mais cru, encontrou uma presença que já era sua.
O que parecia fraqueza virou fonte. O que era dor virou linguagem. E o que era dúvida virou intuição. Você não precisa mais da validação do outro, porque já aprendeu a escutar sua própria alma. E ela tem falado, baixo mas claro. Ela diz, você voltou para casa. Há algo sagrado na forma como você se recompôs. Não houve espetáculo, não houve testemunhas, mas houve renascimento. E essa é a beleza mais rara, aquela que não pede reconhecimento porque já se basta em existir. O quinto golpe selou o pacto com sua verdade, uma verdade que agora habita seu andar, sua voz, seu silêncio. Você já não precisa provar. Só precisa continuar, porque o mundo vai te testar, as memórias vão tentar voltar, e talvez o nome dele ainda ecoe de vez em quando. Mas agora há um novo som que ressoa mais forte, o som da sua liberdade. Ela não é euforia, é quietude, uma paz que assusta no começo, mas que com o tempo se torna chão firme. Você agora caminha sobre a própria essência, não mais sobre os cacos do que sobrou. Lembre-se, não é sobre nunca mais ser ferido. É sobre saber se reconstruir sem perder a alma. É sobre saber onde não se deve voltar. E se algum dia o medo tentar retornar, que você se lembre do que viveu aqui, do que atravessou, do que viu, do que já não aceita mais. Porque você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe fazer com isso. O verdadeiro despertar, como dizia Jung, não acontece com luzes, mas com sombras vistas com olhos abertos. E agora, seus olhos não apenas enxergam, eles reconhecem. E essa consciência, ninguém mais poderá tirar de você. Que essa jornada continue dentro de você. Que cada palavra plantada floresça no seu tempo e que quando o silêncio vier, você o receba como um velho amigo, não como ausência, mas como espaço fértil. Porque quem volta para si jamais se perde novamente. Se essa travessia tocou algo em você, caminhe conosco. Deixe sua voz nos comentários, compartilhe com quem precisa lembrar que ainda há saída e se inscreva para seguir escutando o que o mundo insiste em silenciar, porque às vezes um simples vídeo é o começo de um reencontro com a própria alma.